Fala minha querida, sejam bem-vindos aqui à nossa segunda aula da nossa quinzena da oftalmologia veterinária. Eu não sei se você veio direto para essa aula porque ainda não achou interessante assistir a aula número 1, ou se o tema te interessou mais para assistir primeiro essa aula, mas como eu já falei na aula 1, a gente está cumprindo aqui o que eu combinei com você no vídeo de publicidade dessa quinzena. A gente já está partindo direto para as aulas, sem enrolação, sem ficar pegando teu e-mail, que eu já percebi com muitos pedidos do pessoal aí que me fizeram, que isso não agrada muito o pessoal. Então a gente quer fazer o que realmente agrada vocês e já passando um conteúdo de qualidade para todos vocês aí, tá bom? Como vocês podem ver, nós estamos falando especificamente sobre a córnea. Aqui embaixo desse vídeo tem um botão que vocês podem conhecer um curso que nós detalhamos muito mais do que nós vamos falar aqui, porque realmente em 20 e poucos minutos fica difícil dá tanto detalhes, né? Até porque o curso tem horas e horas de duração, então fica difícil a gente especificar com tanta clareza e tantos detalhes algumas situações que nós vamos falar aqui em tão pouco tempo, ok? Então, embaixo de cada vídeo aqui vocês vão ver um vídeo para conhecer um curso direcionado para o tema que a gente está falando. Então, nós temos dois cursos na empresa, que é o curso de córnea e o curso de retina, relacionado à retina. Os outros dois vídeos, vocês podem conhecer os cursos aqui embaixo também, beleza? Então, vamos lá, pessoal, direto aqui, ó. Como prever as dificuldades na cicatrização de uma úlcera de córnea. Antes de falar dos temas especificamente, deixa eu só colocar, dos tópicos, né, mais específicos, deixa eu só colocar o porquê dessa aula. Porque é o seguinte, ó, o clínico que não tem muito contato com o oftalmo iniciante, e assim, o oftalmo iniciante pode ser sim um mestrando e um doutorando com pouca rotina de atendimento, ok? Quem não está acostumado a olhar para a córnea todo santo dia, tende a pensar que uma córnea que está com dificuldade cicatricial, ela pode, o único motivo para essa dificuldade é um erro na terapia, distiquíase, triquíase, cílios ectópicos ou mesmo tumores, ou o não uso do colar por parte da família do paciente em si. Apesar dessas causas que eu acabei de citar poderem ser o principal motivo para uma úlcera de córnea não cicatrizar, ou ter dificuldade de cicatrização, a gente não pode esquecer de uma questão muito importante que é o próprio paciente, o próprio corpo do paciente. E aí isso envolve a questão genética, isso envolve a questão de estado geral do paciente e envolve também, principalmente, a questão relacionada à idade. A gente vai pegar isso tudo nos tópicos que a gente vai conversar com vocês, tá? E por que é importante a gente dar tanta ênfase para essa questão? Pelo seguinte, muitas vezes a gente fica preso em situações relacionadas à falta de cicatrização que não são as reais e a gente dá importância para coisas que não, na verdade não tem tanta importância no contexto do paciente. Eu vou citar um exemplo. É muito comum eu receber um paciente que não está com uma cicatrização adequada, ok? Já com pelo menos 2 coletas para cultura antibiograma, pelo menos umas 2 ou 3 trocas de antibióticos baseados nessa cultura antibiograma, e na verdade não tinha nada a ver com esse contexto, não tinha nada a ver com resistência bacteriana, o antibiótico não estava errado, é simplesmente porque o paciente tem dificuldades cicatriciais e essas dificuldades cicatriciais estão inseridas nesse paciente, na genética desse paciente ou na condição geral. Então é esse o tópico que eu quero colocar para vocês nessa aula. Eu não vou me ater tanto nas questões estruturais como de cílios crescendo no local errado, ou mesmo de tumores, ou mesmo na falta de colar, que isso já é exaustivamente ensinado por aí, ok? Então vamos lá, primeiro tópico aqui, ó, pensar, deixa eu só puxar nossa canetinha, pensar na estrutura da córnea em si, tá? Por que isso é importante? Porque primeiro, ó, nós temos uma predominância de colágeno no tecido da córnea. Ok? Colágeno aqui de diversos tipos, tá? E aí a gente tem que pensar no seguinte, o que afeta a síntese desse colágeno? Principalmente em um organismo. Quando a gente fala da córnea, a gente não está falando de uma ilha fora do corpo. É fato que a córnea ela não é vascularizada, então ela tem um certo isolamento, mas nós não estamos falando de uma estrutura extraterrestre, nós não estamos falando de uma estrutura que é mecânica, nós estamos falando da córnea, do próprio colágeno. E o colágeno é colágeno, né? Apesar de cada tipo de colágeno ter a sua estrutura específica, é muito importante que a gente se atenha nas questões que afetam a síntese do colágeno no organismo, ok? Principalmente numa estrutura avascular, né? Se a produção do colágeno já é difícil, já gera uma cicatrização difícil em um tecido vascularizado, vocês imaginem em um tecido que não é vascular, como é o caso da córnea, ok? E aqui tem um adendo, ó, não só o colágeno, outras proteínas estruturais também.
ok? Porque a córnea não é só feita de colágeno. Ela tem uma estrutura, por exemplo, dos proteoglicanos, que mistura ali glicosaminoglicanos com mais uma estrutura proteica, né? Uma cadeia de proteínas laterais. E essas cadeias de proteínas, elas são importantíssimas para a estruturação do colágeno. E não só do colágeno que faz parte do estroma da córnea, que é a camada mais espessa, mas também o colágeno e as outras estruturas proteicas que constituem, por exemplo, a membrana basal. As lamininas são um exemplo, as proteínas BPEG são um exemplo, ok? Então tudo isso a gente tem que considerar na hora de considerar a cicatrização da córnea em si, ok? Então aqui, ó, tá tudo certo para a absorção e a metabolização de aminoácidos, porque se eu não tenho aminoácidos, não tem a formação de proteínas. Então, esse é um paciente que tem diarreia crônica, esse é um paciente mal alimentado, esse é um paciente subnutrido, é um paciente que recebe uma alimentação desbalanceada. Parece pouco importante isso aqui, mas é importantíssimo, tá, pessoal? Eu não vou dizer que isso aqui é a principal causa, que isso aqui é comum de acontecer. Não é. Mas essas situações incomuns podem dar o estalo que faz com que vocês, que estão sendo o quinto veterinário a atender esse paciente, possam muitas vezes cicatrizar uma úlcera que o problema não era na terapia, mas na absorção e na metabolização de aminoácidos. Olha só, de novo, isso não é comum, mas é uma possibilidade, ok? Olha só, outra situação, ó, carboidratos agregados às proteínas, como a gente tinha citado agora, né? Então, a cadeia de hialuronato dos glicosaminoglicanos. Saiu um E aqui, né? Mas na verdade, a cadeia de hialuronato, ela é a que forma a cadeia central dos glicosaminoglicanos. Aliás, desculpa, dos proteoglicanos. E os glicosaminoglicanos, eles vão ser inseridos dentro das proteínas laterais dessa cadeia, ok? Então, se eu não tenho a capacidade por parte desse animal de metabolizar e liberar essa cadeia, não adianta nada eu pensar que a cicatrização está sendo mal feita em função da minha terapia, ok? E isso é uma questão genética. E às vezes não só genética, tá, pessoal? Uma questão relacionada à idade, como a gente vai enfatizar depois. E aqui, né, a gente já citou mais previamente aqui nos nossos comentários, que é uma estrutura avascular, então tem um difícil carreamento de substâncias que outras estruturas que são vascularizadas muitas vezes carregam com mais facilidade, tá ok? Então, olha só, eu tenho que correlacionar com situações que afetam a produção de matriz extracelular. E aqui a gente tem uma das principais, que é a idade avançada. O que entra aqui? Eu tenho formação de colágeno afetada, formação de fatores de crescimento afetada, formação de interleucinas afetadas. A idade avançada, e isso não é exclusividade da córnea. Notem, isso não é exclusividade da córnea. Na idade avançada, eu tenho uma dificuldade na consolidação de fraturas, eu tenho dificuldade na cicatrização de outros tecidos. Não é só a córnea que faz isso. E não é à toa. Então, se eu tenho um paciente com uma úlcera de córnea, por exemplo, que já passou ali dos seus 10 anos, eu posso ter certeza, vocês podem ter certeza, principalmente quando envolve o estroma, que é aquelas úlceras de córnea mais côncavas. Esse paciente, ele vai demorar muito mais para cicatrizar a úlcera de córnea do que um paciente de 2 anos de idade, a menos que esse paciente de 2 anos de idade também tenha um defeito genético. Doenças endócrinas, olha aí, ó. Né? A gente sabe que o hiperadrenocorticismo pode dificultar a situação, nós sabemos que a diabetes também pode dificultar a cicatrização, mas uma doença que não tem sido muito associada a isso é o hipotireoidismo. Né? De todas essas doenças endócrinas, a gente sabe que uma das questões que está relacionada ao atraso cicatricial é principalmente a falta da formação, a dificuldade da formação do tropocolágeno, que é uma forma do colágeno que é liberada pela célula. Então, o tropocolágeno, ele entra numa cadeia metabólica depois que vai facilitar o cross-linking. O que é o cross-linking? É a ligação das fibrilas de colágeno para depois formação de fibras de colágeno. Ok? Então, as doenças endócrinas de maneira geral, elas dificultam essa formação do tropocolágeno. Não só do tropocolágeno. O tropocolágeno é um dos mais comentados, mas as fases primordiais, as fases mais precoces da formação do colágeno também podem ser afetadas pelas doenças endócrinas. Ok? Causas genéticas, olha aqui, por exemplo, as úlceras indolentes. Então, úlcera indolente o que é? Aquela úlcera superficial que o epitélio fica solto, ele não tem capacidade de adesão ou formação da membrana basal. Ok? A gente tem associado às úlceras indolentes somente a adesão à membrana basal, e não é bem assim, porque a membrana basal ela não é uma membrana lisinha, feita só de um material. Não, a membrana basal tem muitas proteínas ali. Fibras de colágeno, proteína BPAG, alguns tipos específicos de colágeno, né? Ligação aí com o citoesqueleto, inclusive, dessas proteínas.
Então não é simplesmente a formação. E aí, ultimamente, o gene NOG, ok, que é um gene aí que codifica depois, mais tarde, para uma via de sinalização de sinal chamada BMP, esse gene ele tem sido associado às questões relacionadas às úlceras indolentes. Ainda não está totalmente elucidado se ele é o principal responsável, mas ele tem sido associado ali. E os genes de formação de colágeno, que é os COL, esse X aqui geralmente é substituído por um número, né? Tanto esse quanto esse, COL XAX, ok? Aqui sempre tem um númerozinho. Esse é um número relacionado, é um gene relacionado à formação do colágeno. Então, se o paciente tem um problema na formação desse gene, às vezes não é um problema que cause uma má formação de matriz extracelular de maneira grave, como por exemplo alguns genes que vão causar glaucoma, e uma má formação desse gene pode causar glaucoma, inclusive, porque a matriz extracelular do ângulo de drenagem é uma matriz celular mal feita, ok? Só que às vezes a gente pode ter defeitos nos genes que podem formar mal alguns tipos de colágeno que são importantes para a cicatrização da córnea. Claro que esse é um diagnóstico muito mais difícil, mas é uma possibilidade que existe. E é uma possibilidade que vocês têm que colocar na mesa na hora de estar explicando para a família do paciente o porquê que essa úlcera pode estar cicatrizando mal, ok? Lembrando que os genes relacionados ao colágeno não tem nenhuma associação com as úlceras indolentes, ok? Aqui, ó, hepatopatias, principalmente as hepatopatias crônicas, ok? Ó, disfunção na produção de proteínas como interleucinas. E aqui, pessoal, aqui tem uma questão que é o seguinte. Apesar de a gente ver em alguns artigos isso sendo falado, é uma ideia um pouco difícil de digerir, porque assim, a interleucina ela vai ser produzida pelas próprias células da córnea, tá bom? Então, essa afirmação, eu fico meio assim, eu acho que ela existe, mas eu acho que ela não é a formação da interleucina em si no fígado, mas precursores produzidos no fígado, que não estão esclarecidos quais são, que são necessários estarem presentes na lágrima para que as células possam produzir de maneira eficaz e de maneira acelerada todas essas interleucinas, tá bom? Mas não é só esse o problema. Hepatopatias formam uma quantidade considerável de espécies de oxigênio reativo, espécies reativas de oxigênio, ok? No sangue e também na lágrima. E o mesmo acontece nas nefropatias. Isso, as espécies reativas de oxigênio, também causam estresse oxidativo geral nas nefropatias, ok? E aí a gente tem, né, um déficit cicatricial por síndrome nefrótica, isso é bem citado em todos os tecidos e não tem nenhuma razão para que a gente acredite que a córnea não está envolvida. Ah, Thiago, mas não tem nenhum trabalho que diga, pô, cara, impede a cicatrização em tudo quanto é tecido, mas a córnea está isoladona lá e não tem nada a ver com o negócio. É claro que a lágrima não vai estar, não vai ficar fora disso, até porque a gente sabe que a glândula lacrimal em um paciente com nefropatia, ela vai ter uma concentração muito maior, por exemplo, de ureia na lágrima. E a ureia também vai atrapalhar a cicatrização, ok? Catabólitos na lágrima e humor aquoso também estão presentes nas nefropatias. Então, as nefropatias elas não impedem, mas dificultam completamente a cicatrização em funções dessas situações que a gente acabou de falar para vocês. Bom, e aí tem as situações físicas que impedem a cicatrização. Isso aqui, pessoal, às vezes o clínico ou oftalmo iniciante tem dificuldade de identificar, que é o quê? Uma ruptura constante de úlceras mal cicatrizadas. Às vezes o clínico, principalmente o clínico, o oftalmo iniciante é mais difícil, assim, pô, o cara tem que ter passado alheio à pós-graduação para não perceber isso, que o olho rompeu. Mas o clínico geral, que não teve tanto contato com olhos rompidos, às vezes não tem segurança de constatar que o olho rompeu ou não. E aí fica ali achando que só tem uma bolinha ali na frente, que está tudo certo. E não, aí a úlcera fica a córnea fica extremamente fina naquela região onde ela rompeu. Fica o quê? Só membrana de DCM e epitélio, não forma o estroma e fica rompendo o tempo inteiro, ok? O encarceramento de íris nessas perfurações também causa a mesma situação, ok? Então, a não correção cirúrgica impede a completa cicatrização. Infelizmente, nesses casos, só se resolve com cirurgia. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, olha só. Esse paciente aqui, ó, ele é um paciente que já tinha úlcera aí há meses e meses e meses, era um paciente idoso, era um paciente hepatopata, não grave, mas era um paciente hepatopata. Aqui nessa região, ó, é a região de perfuração. Tranquilo? O que a gente vê aqui? Deixa eu só apagar, para não tirar alguns detalhes. A gente vê que nessa região aqui existe uma esfera, que o pessoal diz que é uma bolinha para fora, tá? E ela é enegrecida no seu interior. Por quê? Porque aqui a gente teve a ruptura, o encarceramento da íris,
Provavelmente a membrana de DCM pode ter se reconstituído, a gente não tem como saber, é mais difícil, mas ela pode. E aqui em cima fica o epitélio e uma mistura de vasos sanguíneos, isso aqui é um tecido de granulação, e infiltrado celular. Só que isso aqui não é suficiente para segurar a pressão intraocular, que é relativamente alta, né? Não alta se a gente for comparar com a pressão sanguínea, né? Mas, por exemplo, num pico de pressão ali de, mesmo que esteja dentro do normal, né? Desse paciente de 23, 24, porque ele se agitou, isso aqui a gente tem esse tipo de ruptura, ó. Então fica indo e voltando, quadro de ruptura. Esse paciente aqui não rompeu a úlcera, esse paciente do lado, porém, ele fica sempre aqui, ó, com uma descemetocele e o colágeno não cicatriza, simplesmente ele não se forma. A gente tem resquícios aqui, isso aqui não é muco, tá, pessoal? Isso aqui é resquício de tecido colagenoso tentando ser formado. A úlcera, ela tinha esse tamanho aqui, ó. Tem uma mistura de edema, mas isso aqui a maioria é cicatriz. Já aqueceram os vasos, só que o crescimento parou aqui e não evolui. Esse paciente é outro paciente que já tinha úlcera há meses e não vai fechar. Não vai fechar. Isso aqui precisa de correção cirúrgica. E muito por conta da idade do paciente. Aí a gente pega uma situação delicada aqui, né? Que é o seguinte, paciente idoso, nefropata e hepatopata, dificilmente o pessoal vai querer realizar uma correção cirúrgica. Mas, né, contudo e entretanto, dever nosso dizer o que seria bom para o olho, enfatizando as questões sistêmicas, né? Logicamente, que o risco anestésico principalmente, só que a decisão final é sempre da família do paciente. Olha só esse paciente aqui, olha que interessante, pessoal. Isso é uma coisa que o pessoal não nota, não costuma dar muita atenção. Esse é um paciente aqui que não perfurou, parece que perfurou, mas não perfurou. Olha aqui, dá para ver a pupila bem direitinho aqui, né? Se tivesse perfurado, ela não estaria, apesar de estar um pouquinho deformada, mas não é uma deformação de perfuração ou de SNEC anterior. E eu sei porque eu vi de lado esse paciente, né? Mas era uma questão de tempo até perfurar. E tanto é que esse paciente depois perfurou o olho. Só que era um paciente que já tinha aí seus... Não era tão idoso, acho que tinha uns 8 anos mais ou menos. Só que a úlcera simplesmente não fechava. Ficou, estacionou nisso aqui. E um detalhe importante da gente avaliar isso aqui, ó. Olhem como está a esclera. Não é uma esclera extremamente hiperêmica. Ou seja, os mediadores inflamatórios que normalmente são produzidos por um paciente que tem esse tipo de úlcera, eles não estão mais sendo produzidos. O olho já interpretou que essa lesão está fechada. Então, para o olho está tudo certo. Não precisa fechar mais nada. E para por aqui. Não produz mais colágeno para cerrar ou fechar essa estrutura que está aberta aqui, né? Então, o epitélio cresce por cima disso aqui e fica membrana de DCM, endotélio e epitélio. Então, não tem um tecido forte o suficiente para segurar a pressão do olho. Então, qualquer momento que o paciente possa vir a se agitar, a gente tem uma ruptura dessa lesão. Esse caso aqui é a mesma coisa, só que é uma úlcera bem menor, correto? Olha que olho calmo, gente. Um olho extremamente calmo é um olho com olho seco, né? Então, síndrome do olho seco não tem uma lágrima saudável, então é esperado que esse olho não vá cicatrizar da maneira adequada. E aqui é outro caso, a gente já cicatrizou boa parte do estroma, mas o crescimento parou, a evolução da cicatrização parou aqui. Então a gente também tem membrana de DCM e epitélio. Não tem uma classificação para esse tipo de úlcera, mas é uma úlcera extremamente comum da gente pegar em pacientes com uma situação sistêmica delicada e principalmente em cães idosos. Aqui é a mesma coisa, olha só, aqui é uma mistura de cicatriz com edema, correto? Aqui a cicatriz está bem mais perceptível. E nessa parte aqui, pessoal, simplesmente esse paciente ele nunca conseguiu ter tempo de cicatrizar completamente a úlcera a ponto de formar o epitélio completamente. Então aqui a gente já tem a formação inclusive de fibrina, ó, nesse olho desse paciente, com sangramento, porque é um paciente que coça. E olha aqui, apesar de estar levemente hiperêmico, não está compatível com o olho extremamente inflamado. A mesma coisa esse paciente aqui. Isso aqui não é uma distiquise, tá? Isso aqui é do próprio pelo do paciente. Mesma coisa esse paciente aqui, não é uma úlcera de um paciente extremamente irritado com o olho, enfim. Mas olha, pela secreção a gente já vê que é um paciente que tem síndrome do olho seco. Então, geralmente esses pacientes eles têm alguma coisa associada que não permite ou que dificulta a cicatrização da córnea. Aliás, eu esqueci de citar lá atrás a questão relacionada à síndrome do olho seco também. Nos pacientes que têm todas as condições que a gente conversou anteriormente, se esse paciente também for portador de síndrome do olho seco, logicamente, e é muito esperado que ele vá ter uma dificuldade cicatricial importante. Aqui, esse caso é a mesma coisa, esse caso aqui menos, porque assim, era uma úlcera que tinha menos tempo não significa que era um tempo curto, né? Tinha mais ou menos aí um mês. Para um mês de úlcera, a gente esperaria um crescimento vascular maior, né? E aqui já na descemetocele, já com descemetocele. Então,
tudo opaco, menos aqui, né? Então a DCM bem exposta nessa região. E era um paciente que também extremamente idoso, com algumas condições sistêmicas, que nem insuficiência renal crônica. E daqui, gente, esse paciente eu nunca mais soube o que aconteceu, né? Quando eu indiquei a cirurgia, o pessoal sumiu. Mas não tinha o que fazer. Era questão de tempo para isso aqui romper, né? Então tem questões que a gente sabe que não vão, que existe um risco no paciente, mas a gente também não pode deixar de dizer para a família desse paciente que ele precisa, o que ele precisa. Né? Agora, se a família decidir não operar, é decisão da família. A gente não tem nada a ver com isso, né? Bom, e aí, qual que é a solução, tá? Quando a gente percebe assim, ó, porque o que é o problema? A gente, na maioria das vezes, nessa situação, a gente precisa operar, tá? Tiago, eu sou clínico, não tenho o menor interesse de fazer uma microcirurgia, eu preciso de uma solução. Assim, não tem, não vai cicatrizar. Mas se tu quiser que a solução seja que você deixe esse paciente da melhor maneira possível até que ele consiga o auxílio de um oftalmologista que possa, ou algum cirurgião que tenha boas práticas em microcirurgia, e às vezes nem sempre o oftalmologista, eu já conheci alguns cirurgiões que mexiam com microcirurgia e que operavam bem, faziam bem o enxerto de conjuntiva, né? Então pode ser esse o caso também. Enfim, alguma solução cirúrgica, né? A gente tem que fazer um controle de infecções em caso de úlceras não cicatrizadas, esse é o primeiro passo, tá? Se ela não perfurou, se existe sinal de que não perfurou, e como é que vocês vão saber? A pupila está bem formada, olhando de lado para o olho, vocês colocam a luz de frente e olhem esse olho de lado para ver a câmera anterior, vocês conseguem ver que a íris está bem retinha, ela não está aderida à córnea ou grudada na córnea, ok? E nesses casos a gente coloca já atropina para dilatar a pupila. Por que eu não indico a tropicamida, apesar de que tem se falado muito mal da atropina nesses casos? Porque pelo seguinte, a tropicamida ela vai ter um efeito de ação muito curto, então eu preciso aplicar mais, né? A gente não pode ficar sujeito à disponibilidade do cliente ou ao esquecimento do cliente, porque no final, ou a família, né? Tem gente que não gosta de chamar de cliente, mas enfim. No final a culpa sempre vai ser nossa, né? No final a culpa sempre vai ser nossa, não importa, né, se a pessoa fez errado ou não. No final a culpa é nossa. Então a atropina, vocês não precisam fazer a atropina de 12 em 12, eu só quero a dilatação da pupila. Então a atropina vai manter tranquilamente a pupila dilatada por 24 horas. Então é um medicamento que eu consigo fazer uma vez por dia até que esse paciente consiga auxílio. Não necessariamente ele precise continuar com a atropina por um longo período. Aliás, a atropina não é indicada para longos períodos, ok? 2, 3 dias ali e deu. Okay? Então tem que tentar conseguir um auxílio nesses 2 ou 3 dias. Senão realmente fazer a atropina depois disso daí não é uma boa ideia. Por que a gente faz a atropina, pessoal? Porque é o seguinte, se a gente dilatar a pupila, a gente joga o tecido da íris para a parte mais periférica. Se houver ruptura da córnea pela perfuração, o tecido da íris não tende a acompanhar o movimento do humor aquoso e não tende a se aderir na córnea, ok? E se perfurou, a gente pode fazer atropina ou atropicamida, como queiram, se preferirem colocar atropicamida, que é o midriacil, pode colocar, não tem problema também, né? Não é assim, tá errado fazer atropicamida, não tá. Só tem essas desvantagens que eu falei para vocês. Se perfurou, a gente pode fazer a tentativa, que é improvável que vá desaderir, mas é importante, né? Que não se faça aderência de mais tecido da íris, ok? E aí a gente tem que fazer um AINES aqui, cara. Aqui não tem jeito, vai ter que fazer anti-inflamatório não esteroide, principalmente se perfurou, tá? Trometamol cetrolaco é a minha indicação, ok? De novo, né? A gente passa aí, eu costumo passar a cada 12 horas, por alguns dias apenas, principalmente tentando não passar de 5 dias, a menos que o paciente sinta muita dor. Tiago, por que tu não faz via oral anti-inflamatório? Porque é o seguinte, cara, não tem trabalho, vocês podem procurar, tá? Eu já procurei bastante sobre isso daí. Se você achar um trabalho sobre isso, por favor, compartilhe comigo no direct do Instagram, tá? Mas eu nunca achei um trabalho dosando e comprovando quanto efetivamente é a concentração do anti-inflamatório não esteroide na lágrima desses pacientes, dos pacientes que fazem a ingestão. Então, assim, quando eu faço um anti-inflamatório não esteroide, eu dependo desse medicamento ser metabolizado pelo corpo para depois parar e sabe-se que lá em concentração na lágrima. Então, por que eu vou prejudicar o corpo inteiro com os efeitos colaterais possíveis ou de se acontecer com os anti-inflamatórios, se eu posso instilar e já está disponível lá, né? Sem necessariamente esperar a metabolização. Tu instila e ele já começa a fazer ação na hora. Por isso que eu não costumo utilizar a via oral, só que, entretanto, contudo, nós estamos falando de perfuração. Quando tem a perfuração, eu tenho o envolvimento da íris. E às vezes a concentração do antibiótico ela não vai chegar numa concentração adequada na íris, como a gente esperaria, principalmente na parte mais periférica.
E isso, por que eu estou falando da íris em si? Porque a íris não para ali, ela vai continuar com corpo ciliar e ela vai continuar com coroide. Se eu dependesse só da íris, eu faria o anti-inflamatório não esteroide só tópico, porque ele vai alcançar. A perfuração está acontecendo ali, a íris o acesso à íris está muito fácil para o tometromol cetrolaco. Só que o acesso ao corpo ciliar e à coroide não. Então aí nesses casos eu faria, porque daí eu não dependo da concentração lacrimal, eu dependo simplesmente da irrigação, ok? Então tem que botar na balança essa questão aí. Não tá certo, nunca dizer que algo é totalmente errado ou totalmente certo, ok? E isso tudo que a gente está fazendo aqui é para controlar da melhor maneira possível, porque no final vai precisar de microcirurgia, ok, pessoal? E tudo isso, gente, a gente está falando porque... Ah, pô, Thiago, mas então por que essa aula? Porque vocês têm que saber prever quais as dificuldades. Tudo que vocês falam para a família do paciente é uma explicação, tudo que vocês falam antes, né? Então, tudo que se fala antes para a família é uma explicação e tudo que se fala depois é uma desculpa. Então, se vocês já de pronto identificarem o paciente com esse potencial de atraso cicatricial e vocês já indicarem isso para o paciente, vocês elevam substancialmente a confiança que a família do paciente vai ter em vocês, por mais que a úlcera esteja difícil de cicatrizar, ok? E aí, se vocês não tiverem condições de operar, deixem da melhor maneira possível, ok? Deixem da melhor maneira possível, né? Os antibióticos aí, como a gente falou na aula 1, vão ser indicados também. Então, vocês mantendo esse paciente da melhor maneira possível até passar por cirurgia, vocês vão estar sendo parte fundamental no pós-operatório desse paciente e no prognóstico do paciente, principalmente o paciente com perfuração. Bom, pessoal, e aí fica a pergunta, né? Thiago, tá, beleza? E aí, qual antibiótico? O anti-inflamatório é assim mesmo? Quais são as minhas opções? Como é que eu lido? O que eu tenho que esperar? Fica difícil falar, como eu falei na aula 1, né, pessoal? É difícil falar tanta coisa em um intervalo tão curto de tempo. Mas no curso que a gente tem aqui, cara, coloca aqui no botão, se não quiser comprar, não compra, mas pelo menos vê como ficou o curso, vê como ficou o cronograma do curso. Ficou um negócio show de bola. O nosso curso, ele tem garantia ali de 7 dias, então o risco é todo nosso, tá? Então se vocês não gostarem, vai ser devolvido integralmente dinheiro de forma automática para vocês, basta vocês solicitarem pela plataforma da Hotmart, ok? E se vocês não gostarem, cara, pede o dinheiro de volta e é isso aí. E o curso ainda fica disponível 1 ano para vocês, ok? Então, conhece ali. Te agradeço muito por assistir até o final dessa aula. E não perca a aula número 3 e 4, aí, que é importante, principalmente para quem lida com clínica geral, vai ser muito importante para identificar as situações, principalmente de cegueira ou descolamento de retina para vocês, ok? Então, até lá. Um abraço.